Agora eu vou te explicar como que funciona os elementos cruciais que fazem a blockchain funcionar. E é muito importante você conhecer esses três elementos. Afinal, quais são eles? Você aprendeu anteriormente sobre os blocos e sobre, consequentemente, o nome blockchain ser dado a origem de blocos, cadeias de blocos descentralizados e um conjunto de informações de registro de dados. Agora, você tem que conhecer os outros elementos. Quais que são os outros elementos? O primeiro, eu já falei, que é os blocos. Agora, o segundo elemento é os mineiros. E o terceiro elemento são os nós. Afinal, e do que se trata cada um desses três elementos? Então é isso que eu vou te explicar detalhadamente agora. E para explicar melhor sobre os três elementos que compõem a blockchain, eu quero dar exemplos sobre o Bitcoin. Como assim sobre o Bitcoin? Basicamente, existem outros tipos de blockchain, que é algo que você vai aprender mais na frente durante este nosso documentário. Eu quero dizer o seguinte, que neste documentário, a blockchain ela vai ter como embasamento principal o Bitcoin. Então, por essa razão, vai ser comum você ver assimilações referentes ao Bitcoin durante as nossas listagens sobre a blockchain e alguns exemplos, como esses três elementos que você vai aprender a partir de agora. O contexto ele leva para todos os outros tipos de blockchain, mas é importante você saber desse ponto, para que você não fique perdido de repente em uma explicação. Afinal, existem outros tipos de blockchain, mas calma lá que você vai aprender isso mais na frente. Então, vamos aprender agora sobre os três elementos. Afinal, blocos, mineiros e nós. Vamos começar detalhadamente sobre os blocos. Quando se fala sobre blocos da blockchain, é importante você saber sobre eles e também alguns exemplos. E, em resumo, é o seguinte: todos os blocos contêm os registros em si, ou seja, todas as transações confirmadas. Isso é o componente principal referente aos blocos. Todos os blocos contêm os registros em si, ou seja, todas as transações confirmadas. Essa é a função principal dos blocos. Agora, um exemplo claro como que ele funciona na rede blockchain. A transferência de um valor em Bitcoin de um computador para o outro devem ser registradas neles. Já as novas transações geram novos registros que, como tal, devem ser inseridos em novos blocos. Já no Bitcoin, como padrão, a cada 10 minutos um bloco é fechado contendo todas as transações nesse período de tempo. Esse intervalo de tempo pode ser diferente em outros momentos e em outros sistemas que utilizam a tecnologia blockchain. Além do conjunto de transações, um bloco precisa ter um código que liga ao bloco anterior. Afinal, eles estão conectados em uma cadeia, além de um código próprio que serve para conectá-lo ao bloco seguinte. A maneira como esses blocos são gerados de modo seguro, sem que as conexões sejam alteradas, para direcionar para um bloco ilegítimo. Por exemplo, isso se deve por conta do papel fundamental dos mineiros. E por que os mineiros têm um papel fundamental, principalmente quando se trata dos blocos? Seguinte, dando exemplo sobre a questão do Bitcoin, é importante que você saber que existe algumas maneiras de você conseguir Bitcoins, que é algo que eu ensino no meu treinamento, os fundamentos do Bitcoin e blockchain, e possivelmente no documentário sobre o Bitcoin que tem aqui também no nosso canal. Mas é o seguinte, como que funcionam os meios para obter Bitcoins? A primeira maneira de como obter Bitcoins é fazendo a mineração deles na rede, por isso que os blocos são importantes nesse sentido. Segunda maneira é você realizando um trading dele, seja através de trade, day trade, swing trade ou outros tipos de operações. E a outra maneira é você simplesmente comprando ele ou trocando por outra criptomoeda. Então esses são os três meios principais de como você obter Bitcoins de forma simples. Então, agora que você sabe sobre os principais fundamentos dentro desse elemento chamado bloco dentro da rede blockchain, agora você vai saber sobre como que funciona o papel dos mineiros, como sendo um dos segundos elementos principais da blockchain. Então, é isso. O mineiro é um computador ou um conjunto de máquinas atuando como uma só, que utiliza um software específico para a realização dos cálculos, para realizar a mineração. Sempre que o processo é concluído, o mineiro é recompensado, neste caso com Bitcoin. O software analisa todas as informações referentes ao bloco e aplica uma fórmula matemática específica sobre esse conjunto de dados. O resultado do cálculo feito com essa fórmula é um código chamado hash. O que são os hashes?
O hash é basicamente como se fosse um carimbo de confirmação dentro da rede blockchain. Lembrando que cada conjunto de dados é único, por isso, toda vez que essa fórmula matemática for aplicada ao bloco, o código hash gerado será o mesmo. Mas se o conjunto de dados sofrer alguma modificação, por menor que ela seja, o código hash será totalmente diferente. Com isso, não dá para prosseguir com a operação. Além do seu próprio hash, o bloco contém um hash do bloco anterior. Dessa forma, um processo de verificação conseguirá perceber quando um bloco não é legítimo. Por isso, o código hash, desta maneira, será diferente dos registros. Com isso, a operação se torna segura e eficiente e à prova de falhas. Então, vocês conseguem ver que o hash é um papel fundamental. Então, dessa maneira, você consegue perceber qual que é o papel do bloco na rede blockchain, qual que é o papel dos mineiros e desse segundo elemento aqui, que é o hash, que eu não destaquei ele como um quarto ou um terceiro elemento, porque ele faz parte, consequentemente, aqui dentro desses três elementos principais. Agora, já que você sabe sobre os blocos, os mineiros, e quais são os fundamentos principais dentro, da rede blockchain e seus papéis como elemento, agora você vai saber sobre os nós. Afinal, o que são eles e como eles funcionam dentro da rede blockchain. Em resumo, os nós é o seguinte: o Bitcoin é uma rede, por isso cada integrante da rede é um nó. O que significa isso? Exemplo, se você tem um computador com software para realizar transações com bitcoins, essa máquina acaba sendo um nó. Esse software mantém e ajuda a distribuir cópias atualizadas em tempo real na cadeia de blocos em uso. Cada vez que as transações são realizadas e, portanto, blocos são adicionados, todos os nós são comunicados para que possam atualizar os registros com novas informações. O mecanismo de comunicação criptografada impede que essa rede seja invadida ou que nós sejam adicionados inadvertidamente. Os nós participam da validação das transações, uma série de procedimentos que é aplicada para verificar se há consenso sobre a realização determinada da transação. Assim, se você está recebendo bitcoins de alguém como forma de pagamento, um processo de verificação junto aos nós confirmará a operação. Então, a transação será registrada na blockchain e como esse registro não pode ser apagado, ninguém consegue tomar esses bitcoins de você fazendo alterações nos blocos. Então é assim que funcionam os nós e é por isso também que ele faz parte da rede blockchain, dando essa maior segurança à rede. Então aqui você consegue ver que esses três elementos eles se completam de forma tão complexa, mas ao mesmo tempo de forma tão simples de ser entendido. Então espero que sobre isso não tenha ficado nenhuma dúvida, pois ela é muito importante para que você saiba melhor discernir sobre o que é a rede blockchain, como ela funciona e quais são esses elementos que estão dentro dessa rede e por que eles são tão importantes e como eles também operam dentro desse sistema chamado blockchain.